Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como usar câmeras dentro da sua live de RPG ou mesmo na sua live aí, onde você vai receber convidados e quer capturar a imagem da câmera deles. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos, eu sou o Theory e como eu disse no início, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como capturar a câmera de convidados ali para sua live usando o OBS Studio. Esse vídeo aqui ele faz parte da série de vídeos do curso de criação de conteúdo, então eu já dei várias dicas sobre como capturar as fontes no OBS, como configurar o seu OBS também, você pode assistir, vai ter o link aqui na descrição dessa playlist. Uma grande questão, principalmente para lives de RPGs, onde a gente vai jogar com câmeras capturando, é como capturar essa imagem das pessoas, até porque elas precisam ficar organizadas dentro do overlay. E se uma pessoa sai da sala, por exemplo, o que costuma acontecer é isso ficar tudo desconfigurado. Então, como a gente consegue resolver isso para ficar bem mais tranquilo, não precisar ficar se preocupando nisso durante a nossa live? Existem várias ferramentas e opções que a gente pode usar. Hoje aqui eu vou exemplificar usando dois programas que a galera mais conhece, mais utiliza dentro das lives, que é o Discord e o Skype. Lá naquele vídeo onde eu falo sobre como fazer live de RPG, eu dou exemplo de uma ferramenta online que é o Mixer. Só que o Mixer agora ele tem planos apenas pagos, né? E eu queria dar esse exemplo com duas ferramentas gratuitas, que são simples de utilizar e que quase todo mundo conhece. Cada uma tem seus pontos positivos e negativos. Eu particularmente uso o Skype, e vocês vão entender por quê. Mas existem várias outras ferramentas no mercado que você pode utilizar que são gratuitas. Por exemplo, o Google Meet, tem o Jitsi também. E outra ferramenta boa, mas que infelizmente é paga, é o Zoom. Ele tem um limite ali de 30 minutos. Outra ferramenta muito interessante e gratuita para se utilizar é o OBS Ninja, que agora mudou o nome para VDO Ninja, mas ele também é incrível, dá para capturar vídeo, voz, compartilhar a tela, só que ele é tão útil para a gente que eu vou dedicar um vídeo específico para ele depois, tá? Então eu não vou falar dele nesse vídeo aqui. E vou mostrar para vocês primeiro como usar o Discord para capturar essa imagem e depois como usar o Skype. Então trazendo vocês aqui para a tela do meu computador, vou mostrar para vocês como que eu faço para capturar o Discord, né? Primeira coisa seria vocês entrarem aqui dentro de uma sala, né? Inclusive esse aqui é o Discord do Dados Críticos, tá galera? Entra lá que a comunidade é muito bacana, vou deixar o link aqui na árvore de links na descrição, tá? Só entrar lá. Então aqui você vai entrar e vai criar uma sala dentro de um servidor. Vocês podem fazer através de uma chamada, de um grupo, né? Mas acho que fica mais fácil fazer assim por conta de visualizar mesmo. Dentro dessa sala, uma recomendação que eu daria para vocês é renomear cada um do nome de usuário de vocês e sempre manter a mesma ordem com números antes. Então, se tem 5 jogadores, sempre o mestre vai ser, por exemplo, o número 1, então coloca 0, 1, mestre. O segundo jogador é o Pedro, por exemplo, então 0, 2, Pedro. E sempre mantém essa mesma ordem porque o Discord ele organiza as pessoas dentro da sala de acordo com a ordem alfabética. Então, esses números eles vão servir como referência para sempre se manter na mesma ordem. Então, feito isso, você vai clicar aqui em vídeo para ativar a sua câmera. Aqui tem até uma novidade, né, que você pode borrar fundo ou colocar outras coisas aqui, por exemplo, no fundo do seu vídeo. Então, você vai ativar a sua câmera, ele vai aparecer assim nessa tela. Dentro dessa tela aqui, o que eu recomendaria que você fizesse, depois que a ordem já estiver colocada aqui, sempre a mesma ordem, é que você clique aqui em uma nova janela. Assim ele vai abrir sempre essa janela em um novo pop-up. E essa janela aqui é que você vai usar para capturar dentro do seu OBS. Aqui dentro do OBS, o que a gente vai fazer vai ser vir aqui na nossa cena. Eu já coloquei uma imagem aqui, ó, que é uma imagem de overlay. Inclusive eu já ensinei como fazer overlays, igual esse aqui num vídeo anterior, tá? E como também trazer ela aqui para dentro do OBS, por isso não vou ficar me debruçando sobre isso aqui. Mas basicamente eu puxei a imagem aqui para mostrar, vou deixar ela invisível por enquanto, e vou vir aqui uma captura de janela. E nessa janela eu vou chamar ela de câmeras Discord. E aqui eu vou selecionar aquela janela específica com o nome da sala que eu estou, que vai ser essa daqui. Eu não quero capturar o cursor, porque não quero que o cursor apareça quando eu passo em cima da câmera. Eu quero que ele ignore as bordas também. Se não estiver funcionando para você capturar, você pode mudar o método de captura aqui, tá bom? Mas basicamente o que já vem costuma funcionar. Então feito isso, a gente já tem nossa câmera aqui. O que a gente pode fazer agora, capturando isso, é recortar essa janela que a gente capturou. Eu faço isso segurando o Alt aqui e arrastando até a borda da câmera que eu quero. Assim ele fica com essa borda verde, mostrando pra gente que ele está cropando, né? Ele está cortando aquela parte. E aí eu posso movimentar essa parte aqui, que é a minha câmera agora. E, ó, ela está por enquanto aqui em cima da minha overlay. Eu posso arrastar para baixo, né? Porque aqui ele funciona como camadas, então o que está em cima sobrepõe o que está embaixo. E eu posso colocar aquela parte do Discord no meu local correto. Mas imagine, porém, que a gente tem vários jogadores, né? Que geralmente vai ser o caso. O que a gente faria aqui seria adicionar uma nova captura de janela.
Você pode inclusive usar, que já está existente aqui, e recortar ela novamente. Imagina que isso aqui é uma outra pessoa, se a gente tivesse outro jogador aqui, por exemplo. E aí eu faço esse recorte, coloco ele no local correto, trago ele para baixo. Inclusive uma coisa que eu gosto de fazer aqui também é sempre organizar essas câmeras aqui dentro de uma pasta. Então eu crio um grupo para eles chamado câmeras, e dentro de câmeras, que eu vou deixar aqui embaixo, eu arrasto aqui. E aí eu bloqueio e nada vai ser movido, né? Mas isso é só uma questão de organização para depois não ficar aquele tanto de coisa, tá? Então basicamente é assim que a gente captura usando o Discord. Só que aí tem um porém. Por mais que a gente use os números ali para organizar, se uma pessoa cair, aqui dentro do Discord, ele vai tentar reorganizar. Então isso é um lado negativo do Discord. O lado positivo é que ele é um programa que quase todo mundo tem acesso, né? Todo mundo é mais fácil, não precisa instalar basicamente nada extra. Outro lado negativo do Discord é que se você minimizar ele aqui, ele vai ficar travado na sua captura aqui do OBS. Tá vendo aqui, ó, que ele parou de movimentar a minha câmera? Porque eu minimizei aquela janela que era a janela que ele está capturando. Então, infelizmente, isso acontece usando o Discord. E esse é um dos motivos pelo qual eu prefiro usar o Skype, até porque o Skype ele captura fontes separadas. Eu vou explicar isso depois. Outro lado negativo de se usar o Discord é que você vai ter que sempre manter ele no mesmo local. Essa janela aqui, ela ocupa espaço na sua tela. E se você não tiver vários monitores, acaba ficando um pouco chato, né? Você pode até marcar aqui para ele ficar sempre em primeiro plano, né? Porque aí você pode clicar em outras janelas e ele continua sempre aqui. Só que isso é um pouco chato porque isso ocupa muito espaço da sua tela. E para quem está fazendo live, geralmente precisa ver muita coisa. Então, para quem tem um monitor só, acaba que o Discord nem sempre é uma boa opção. Também tem o fato de que em alguns computadores específicos, né, o Discord costuma pesar bastante. Aconteceu com um jogador do meu grupo, por exemplo. Estava dando incompatibilidade com o computador dele. Então a gente decidiu migrar e testar outros. Mas é basicamente assim que a gente capturaria e utilizaria o Discord dentro do nosso OBS. É bem simples, na verdade. Agora deixa eu deletar aqui o nosso Discord e a gente vai partir para o uso do Skype. Vou até fechar aqui também. Para usar o Skype para capturar câmeras dentro do OBS, a galera que faz live geralmente utiliza uma ferramenta, um plugin chamado NDI ou NDI. Ele é uma ferramenta de terceiros que também é gratuita e que permite que você capture cada pessoa que está na chamada do seu Skype como uma fonte diferente, ou seja, como um item diferente aqui. Isso significa que se uma pessoa cair da chamada, ele não vai interferir na ordem que as coisas estão organizadas. E isso é ótimo. E é por isso que eu utilizo o Skype atualmente nas minhas lives. Além do fato de que a pessoa pode instalar o Skype no celular, caso ela não tenha uma webcam, então isso facilita bastante também. Só que para usar essa ferramenta do NDI, você vai ter que instalar esse plugin dentro do seu OBS, e por isso não dá para usar com o Streamlabs, apenas com o OBS Studio. Então, caso você use o Streamlabs, você vai ter que usar outra alternativa ou talvez mudar aqui para o OBS para usar esse NDI. Outra coisa que eu recomendo é que você baixe o Skype no site deles e instale. Basta digitar Skype no Google e vir aqui em baixar Skype. Não dá para usar o NDI na versão online que você usa no navegador. Você pode usar ele aqui, mas não dá para usar essa ferramenta, então tem que ser baixado. Os Windows 10 também costumam já vir com a versão de Skype instalada, mas algumas vezes essa versão não tem um NDI embutido nela. Então por isso que eu estou recomendando você baixar aqui do site. É muito simples o processo de instalação. Agora a gente precisa instalar esse plugin dentro do seu OBS Studio, essa ferramenta chamada NDI. Ela é gratuita. Para instalar ela, você vai vir nesse site aqui que eu vou deixar aqui na descrição e vai clicar aqui nessa parte de Go to Download. Ele vai abrir esse site do projeto e aqui a gente vai ter duas versões. Tem para vários sistemas operacionais aqui. Eu vou exemplificar como instalar no Windows. Você pode baixar a versão de installer caso o seu OBS esteja instalado na pasta padrão. Ele funciona super bem. Ou caso essa versão não funcionar, você pode instalar manualmente. Vou mostrar como funciona. Basta baixar esse zip Windows aqui. Uma vez que ele tiver baixado, você vai abrir ele com um WinRAR ou com 7-zip, por exemplo, qualquer programa que abre arquivos em zip. E você vai ter essas duas pastas aqui. Agora o que a gente vai fazer é abrir a pasta do nosso OBS onde ele está instalado. Eu tenho aqui no meu computador várias versões de OBS instalado, tá? Até para gravar esse vídeo aqui e para motivos de teste mesmo. Mas vou mostrar para vocês como que funciona para você achar a pasta. Basta clicar com o botão direito no atalho e você vai clicar aqui em abrir local do arquivo. Aí ele vai abrir essa pasta aqui e aqui em cima a gente vai ter esse caminho dos arquivos. Você vai voltar duas pastas e clicar aqui em OBS Studio, que é onde ele está instalado. Aí você vai abrir de novo aqui seu arquivo em zip. Você vai ver que aqui a gente vai ter a pasta OBS Plugins e a pasta Data. Basta arrastar essa pasta aqui, ele vai pedir para substituir. E aí você pode substituir, eu não vou substituir aqui porque eu já tenho instalado. Quando você for fazer isso aqui, fecha o seu OBS antes, para evitar qualquer problema. E assim que ele tiver substituído, você pode abrir o OBS de novo e já vai ter instalado o plugin. Para saber se ele está instalado ou não, basta clicar aqui em cima nessa parte superior onde está escrito Ferramentas. E se ele tiver instalado direitinho, vai aparecer aqui NDI Output Settings. Quando você clicar nesse mais aqui também, vai aparecer aqui NDI Source, que é a fonte de NDI, que é o que a gente precisa para adicionar as câmeras. Essa configuração que a gente vai fazer aqui de instalar esse plugin, ela é feita uma vez só quando você for configurar o seu overlay e capturar as câmeras. Então ela pode parecer um pouquinho mais complexa no início, mas ela facilita
demais depois no decorrer das lives, né? No sentido de não ter tanto trabalho assim. Com o nosso plugin aberto aqui, a gente vai abrir agora o nosso Skype. Eu vou mostrar para vocês algumas configurações que a gente tem que fazer aqui. A primeira coisa que você vai fazer vai ser criar um grupo, uma espécie de reunião onde vocês vão se encontrar nas mesas. Então você vai clicar aqui em novo chat. E aí você pode criar um novo grupo moderado aqui. Eu vou chamar aqui de grupo de teste vídeo. Então criei aqui um grupo de teste, não vou adicionar ninguém por enquanto, mas você pode adicionar caso você já tenha eles instalados aqui. Caso você não tenha seus amigos adicionados, você pode copiar esse link aqui e mandar para eles, ou clicar aqui nessa configuração, nessa engrenagem, e aí você vai clicar aqui em permitir o ingresso por meio do link e copiar esse link e enviar para eles. Feito isso, né, quando você iniciar a chamada no Skype, ele vai abrir a câmera aqui, você pode iniciar e todos vão estar ali conversando e se vendo também, caso ativem suas câmeras e microfone. Só que para que você consiga capturar a câmera de uma pessoa através do NDI, que é aquele plugin, a pessoa tem que conferir se o NDI dela está ativado no Skype. Caso contrário, você não vai conseguir. Para ela conferir se está ativado, né, isso só precisa ser feito uma vez no caso dos jogadores. Então, os jogadores, né, quem você vai capturar a câmera tem que vir aqui e clicar nesses 3 pontinhos aqui de configuração. E em configurações, eu apertar Ctrl, vírgula, dá na mesma. Eles vão vir aqui em chamadas, avançado, e aqui essa opção de permitir o uso da NDI tem que estar ativada. Se tiver desativado, você não vai conseguir capturar a câmera deles, tá? Algumas versões do Skype, por exemplo, aquela que já vem instalada no Windows, em alguns computadores não costuma vir essa opção aqui. E mesmo assim costuma funcionar. Então, por isso que eu recomendo que você baixe ali e teste também, né? Se estiver funcionando mesmo com isso aqui desativado, ou caso não tenha essa opção, não tem problema, mas é bom conferir. Se estiver dando algum erro, vir aqui e permitir esse uso do NDI, tá? Isso aqui só precisa ser feito uma vez. Feito isso, né, quando você começar a sua chamada aqui, por exemplo, eu vou iniciar, tudo que você vai precisar fazer dentro do seu OBS Studio para capturar a câmera da pessoa é vir aqui, adicionar o mais, e em vez de adicionar uma câmera, por exemplo, ou adicionar uma captura de janela como a gente tinha feito no Discord, a gente vai adicionar aqui uma fonte de NDI. E aí eu vou chamar aqui de câmera do Theory, por exemplo. Essa câmera do Theory, ela vai capturar uma fonte lá. E ele vai reconhecer quem está online naquele momento na chamada. E aqui no caso, como só tem eu online lá, ele está pegando aqui o Skype local, que é a minha câmera. Quando eu seleciono isso aqui e dou OK, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui a minha câmera já. E aí eu posso mexer ela, reconfigurar, e veja que ela está separadinha com uma fonte separada. Só que aqui tem o grande pulo do gato. Muita gente fala que não usa o Skype porque ele tem delay, ou porque ele fica travando e mudando de tamanho. Eu vou ensinar para vocês como configurar certinho isso aqui, tá? Através dos meus testes aqui e de pesquisas mesmo, eu descobri a melhor configuração possível para você usar em live aqui sem dar nenhum problema. E é a seguinte, aqui na banda você vai mudar para lowest, para usar pouca banda e pouca internet. Isso vai fazer com que a qualidade fique um pouco menor, mas como a câmera geralmente na live fica pequenininha, isso não vai influenciar tanto. Aqui na sincronização, a gente vai mudar para network, que é rede. Essa opção de baixo aqui você pode marcar ou não. Eu geralmente não marco, mas eu não vi tanta diferença ao marcar. Mas ela permite que o OBS utilize o seu hardware, né, as peças do seu computador para acelerar e melhorar o desempenho aqui dessa câmera, tá? Você pode marcar aí e testar dentro do seu computador. Aqui no range de cores a gente vai deixar em parcial mesmo, e nesse espaço de cores a gente vai colocar o menor, que é 601. Já o modo de latência, e aqui que a gente diminui aquele delay que acontece, a gente vai mudar para low. Aqui está experimental, mas na minha experiência com live não deu nenhum problema, então pode deixar aqui low e você vai dar OK. O tamanho aqui vai diminuir um pouquinho, tá vendo que a qualidade diminui um pouquinho também, mas aqui já dá para a gente colocar isso aqui, por exemplo, ativando o nosso overlay, para colocar ele no local correto aqui, redimensionar, por exemplo, e já está tudo certo. Você vai fazer esse mesmo processo com cada câmera de cada pessoa, e você só precisa fazer isso uma vez, configurar isso de uma vez, porque toda vez que ele logar dentro daquela chamada, o Skype já vai reconhecer que essa fonte aqui está online e ele vai aparecer ali naquele local já que você tinha deixado. Só que tem outro porém aqui também. Dependendo da conexão de internet das pessoas, o Skype o que ele faz às vezes é reduzir o tamanho da câmera, a qualidade, e algumas pessoas acabam experimentando uma espécie de evento, né, onde a câmera ela fica redimensionando sozinha, ela vai ficando pequena e grande por causa da internet que o Skype está tentando manter a melhor conexão possível. Para evitar que isso aconteça, isso é muito importante, demorei bastante para aprender a fazer isso aqui. Testando, né, e procurando pela internet afora, existe uma opção que a gente faz aqui que evita que isso aconteça. Basta a gente clicar na nossa fonte da câmera aqui, com o botão direito, vir aqui em transformar e editar transformação. A única coisa que a gente vai fazer aqui é mudar esse tipo de caixa delimitadora para esticar até as bordas. Isso vai fazer com que quando a câmera fique menor, ele estica ela, então a gente não vai perceber que ela está mudando de tamanho, ela sempre vai ficar mantendo aquele mesmo tamanho. Isso aqui salva vidas, galera. Então apenas essa modificação aqui. Só que ao fazer isso, quando você
mexe aqui, por exemplo, ó, ele perde a resolução, né, aquele aspect ratio aqui. Então, para evitar que isso aconteça, quando você for redimensionar, você apenas tem que segurar o Shift do seu teclado aí e tentar redimensionar segurando o Shift. Ó, ele vai manter o aspecto e você consegue redimensionar mesmo assim. E aí tem outra ocasião que pode acontecer, por exemplo. Imagina que a minha câmera ela não é tão larga assim. Eu preciso cortar essas duas bordas aqui. Só que se eu cortar aqui segurando o Alt agora que eu delimitei as caixas, daquela forma que eu tinha feito lá no Discord, ele vai esticar. Eu não quero que isso aconteça, eu quero manter aqui o aspecto, né? Eu quero cortar aqui e conseguir redimensionar para ele ficar grande, mas sem que uma câmera aqui entre no espaço da outra, por exemplo, sem que uma fique sobrepondo. Isso é possível de fazer? Como que eu vou fazer isso? Então tem um jeito muito fácil de fazer isso, que é usando os filtros, né, de máscaras. Então, para recortar, por exemplo, aqui essas laterais, ou qualquer formato que você quiser, colocar a câmera num círculo, num triângulo, uma coisa que você pode fazer é clicar com o botão direito e vir aqui em filtros. E aqui nessa câmera você vai adicionar um filtro de máscara e mistura de imagem. Ao fazer isso, vai ter essa opção aqui e você vai ter que procurar aí na internet ou mesmo criar no seu GIMP, Photoshop, qualquer que seja, uma máscara com o formato que você quer, onde o preto é aquilo que você quer ver, é onde que vai ficar a câmera, e o branco ou transparente vai ser aquilo que você quer esconder. Eu fiz um exemplo com essa imagem. Essa aqui é uma imagem que tem a mesma resolução da câmera, o mesmo aspecto, é 16:9. Ela tem 1280 pixels de largura por 720 de altura. Só que aqui percebam que essa parte aqui e aqui tá transparente e só no meio que tá preto. Eu fiz isso lá usando o GIMP. Você pode assistir o vídeo onde eu falo sobre fazer overlay para entender como o uso básico do GIMP e fazer uma imagem semelhante com o formato que você quiser. Você pode fazer um círculo, um triângulo, uma estrela, qualquer que seja o formato que você quer que sua câmera tenha. Eu poderia ter feito aqui com essa parte branca também, né? A parte que eu quero que suma ficando branca, mas decidi fazer transparente. E aí uma vez que você faz isso, você vai selecionar essa imagem aqui clicando no explorar. Então selecionei ela aqui, ficou tudo preto, porque aqui eu estou com um canal de cor, é para caso a imagem fosse branca e preta. Como eu usei uma imagem preta e transparente, eu tenho que usar esse segundo aqui, ó. E tá vendo aquele formato preto que eu tinha feito? Ele ficou visível aqui. E onde estava transparente, sumiu. Muito interessante, né? Então eu consigo recortar a imagem sem que ela perca a proporção, ainda assim evitando que a câmera fique esticando e redimensionando por causa de internet. Isso aqui evita tantos problemas, né? Então olha aqui, eu poderia colocar, por exemplo, essa câmera agora já no meu overlay aqui. E por mais que a minha caixa esteja entrando aqui dentro dessa parte do outro jogador, não está aparecendo nada porque eu recortei usando uma máscara. Mas tem uma coisa aqui que você precisa se atentar. Toda vez que você adiciona uma câmera, uma fonte aqui usando o NDI, ele adiciona aqui também uma fonte de áudio aqui no Mixer. Ele vai adicionar uma para cada pessoa que você adicionar como uma câmera aqui. Então tá vendo aqui, ó, eu renomeei de câmera Theory, aqui tem um microfone que ele está enviando para a live chamado Câmera Theory. Você tem que se atentar a isso para você não mandar áudio duplicado para a live ou para sua gravação. Eu vou até mudar aqui, ó, a disposição vertical, que é o que eu mais gosto de usar, eu já expliquei isso para vocês lá no vídeo. E aí uma coisa que você pode fazer quando você adicionar outras fontes aqui, é que você pode mutar elas e abaixar o volume aqui, e você pode inclusive clicar aqui e ocultar essa fonte para ela parar de te atrapalhar e ficar aqui. Como eu capturo o áudio da chamada utilizando os cabos virtuais, eu não preciso dessa fonte extra aqui. Mas caso por algum motivo você queira essa fonte aqui que o NDI está te fornecendo, você pode habilitar ela e deixar com que ela funcione. Só que aí você vai ter que se atentar para uma coisinha também. Por mais que ele crie uma fonte de áudio separada para cada câmera que a gente coloca aqui dentro, cada uma dessas fontes de áudio, elas não estão separadas. Ou seja, a câmera Theory aqui vai pegar todo o áudio do Skype, da chamada do Skype. Então ele vai pegar tanto o áudio da minha voz quanto a voz de todo mundo que estiver ali. Se eu adicionar aqui, por exemplo, uma câmera Pedro, essa câmera Pedro vai duplicar isso tudo. Então ela vai pegar novamente todo o áudio da chamada. Então eu não costumo usar isso exatamente por esse motivo. Mas se você quiser usar um como referência, muta todos os outros e usa um apenas para ser o áudio da chamada. Dessa forma, de certa forma, você vai ter ali um canalzinho separado para o áudio do Skype, que você pode ajustar o volume aqui. Mas eu ainda assim recomendaria que você fizesse a separação do áudio através de cabos virtuais, ou até mesmo com esses novos plugins que existem para separar áudio aqui dentro do Skype. Já tem um vídeo aqui nessa série explicando como separar os áudios usando o Voice Meter, então dá uma olhadinha lá porque eu acho que vale a pena. E aí, como eu disse, caso você tenha vários jogadores, é só repetir esse processo várias vezes para cada um dos jogadores, lembrando que essas configurações aqui você vai ter que colocar para cada um, né? E o recorte também você vai ter que fazer individualmente para cada um deles. Mas uma vez que você tenha feito isso na sua live, você pode ficar despreocupado que se uma pessoa cair não vai mudar a ordem das câmeras, não vai ficar esticando, não vai ter delay na hora que você conversar durante a live. E mesmo que você tenha uma câmera só, que é o meu caso, só tem uma webcam, você ainda consegue capturar a sua própria câmera
todo mundo continua te vendo lá no Skype e a live também te vê com uma câmera só. Então, é super simples de fazer, né? Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, volta, assiste com calma, porque tá tudo bem explicadinho, ou você pode deixar aqui nos comentários também. Inclusive, essa é uma forma de ajudar o canal bastante, que é deixando comentário, deixando seu like, se inscrevendo. Sabia que a grande maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritas? E é o boca a boca que mais ajuda o canal a crescer. Se você quer conteúdo como esse aqui, te dando os caminhos das pedras, te dando ali as dicas, né, que muitas vezes vão poupar muita dor de cabeça, passe esse link aqui para os seus colegas, vão participar do esquema de pirâmide do Dados Críticos e ajudar a espalhar a palavra do RPG pelo mundo. Você pode também se tornar um membro aqui e apoiar a partir de R$2, ou um sub lá na plataforma roxa, onde eu faço lives. E aí você ganha acesso a uma área restrita lá no Discord, onde eu posto os vídeos antecipados, onde eu tiro dúvidas da galera sempre que possível, e é onde a nossa comunidade se reúne, a comunidade do Dados Críticos. Novamente, queria agradecer você por assistir esse vídeo, espero de coração que ele tenha te ajudado, e se ele te poupar apenas um pouco da dor de cabeça que eu tive para descobrir isso aqui, já está valendo a pena demais. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.